Olá, nós somos o Ágora, um canal que nasceu com o propósito de trazer a você informação de qualidade para auxiliá-lo no exercício da cidadania. E compondo a nossa bancada está aqui meu companheiro de sempre, Nelson Cesário. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Desde já quero convidar vocês a participar desse bate-papo, nessa tarde agradável. Já participando aí, colocando... Se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber nosso material e curte, compartilha. Que hoje, nesse bate-papo, a gente tem uma pessoa muito especial, bem requisitada, hein, professor Alex? Bem pedido aqui para estar conosco. Ele que é um educador, né, de formação, também coautor de um livro, O que é Ser Militar, né? Um premiado com o prêmio Doutor Honoris Causa. E quem vive para proteger merece respeito para viver. Luzimar Torres Arruda. Sou eu. Boa tarde Alex, boa tarde meu irmão aí na mesa. Nós estamos aqui, né, para mais uma tarde de bate-papo, né? E uma tarde de bate-papo agradável, né? Agradeço pelo convite, agradeço a ideia, né, do projeto. E estamos aqui para poder delinear um pouco sobre segurança pública, sobre a nossa corporação, sobre a nossa sociedade. E de cabeça erguida, aqui pronto para o debate, pronto para boa conversa. E vamos fazer com que quem pediu, né, a nossa presença nos veja e possa tirar algumas conclusões a mais. Sim, Jabá, foi muito requisitado, viu, Jocélio? Conseguimos trazer aqui o Jabá, todos aqueles que pediram o Jabá. A gente estava tendo dificuldade de ajuste das nossas agendas, né, Jabá? É verdade. Mas aí deu certo agora. Graças a Deus deu certo, porque nós que estamos em pré-campanha, a gente tem uma agenda bem extensa, né? Porque o trabalho não é só lá na eleição, só lá no período. A gente tem que fazer um trabalho bem feito, né? Para poder vir, chegar e mostrar que nós estamos em condições de representar bem a nossa categoria e a nossa sociedade, fazer um belo papel com responsabilidade, com amor ao próximo e com muita determinação. O Jabá é conhecido na instituição, com os colegas da corporação e até mesmo no Recanto das Emas, pelos trabalhos que ele vem desenvolvendo. E aqueles que estão iniciando na Polícia Militar também têm a oportunidade agora de conhecer. Fale um pouquinho do seu trabalho, Jabá. Você tem um trabalho lá atrás, lá no início, na sua trajetória de liderança. Antes mesmo de ser policial, você já exercia a liderança estudantil. Verdade, Quando eu tinha 8 anos de idade, aí estava aquele movimento todo, a direta já, né? Eu cheguei em 77 em Brasília, e logo depois, na década de 80, ali no início dos anos 80, aí tinha aqueles debates direta já, e eu tinha apenas 9, 10 anos, e eu acompanhava tudo e compreendia, e aquilo mexia comigo. Mexia comigo porque eu falava, poxa, isso aqui tem que ser feito assim, tem que dar voz ao povo, o povo tem que ter oportunidade, né? E aí, depois, estudando, né, minha vida toda foi escola pública, graças a Deus, quando a escola pública funcionava, uma escola pública boa, de qualidade, né? E eu digo para vocês, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, né, no Centro Educacional 9, fui presidente do Grêmio Estudantil de São Luís, porque a gente construiu laboratórios, a gente deu uma contribuição muito grande ali para aquela juventude, e era um Grêmio muito respeitado, eu era membro da UMESB, da UNE, eu participava de algumas decisões do cenário estudantil, e naquele período nós tínhamos um problema crônico de falta de professores, e eu liderei alguns movimentos, estudante, né, fui capa de Correio Brasiliense na época, brigando ali pelos professores, os professores foram, nós tivemos as aulas, e naquela época o governador era o Roriz, né? E a educação nossa foi naquele período que começou a ter professor de contrato. Então, assim, foi um momento bacana na nossa vida, e dali a gente começou a aflorar esse sentimento de fazer justiça, de ter responsabilidade, de ser o eu participante, ator daquilo que nós somos, né? Porque nós estamos na vida, eu acredito que tudo que nós temos um chamado. E quando Deus te chama para liderar, você tem que liderar, dar amor ao próximo, mostrar, ser duro também, porque faz parte da nossa vida sermos duros, porque se você não for duro como líder, você não vai aguentar as pancadas que vêm. Mas as pancadas vêm para você amadurecer, para você aprender, e você vai dar o melhor, por quê? Porque você está um pouco mais preparado, porque a vida assim te fez e Deus te formou dessa forma para fazermos um grande trabalho.
E a entrada na Polícia Militar? Como é que se deu essa entrada na Polícia Militar? Havia esse sonho de ser policial militar? Como é que foi isso? Na verdade, eu jogava futebol profissional. Onde eu joguei, eu jogava nos juniores do Tiradentes aqui em Brasília, mas já tinha jogado no Anápolis, no Fortaleza, e eu fui criado para ser atleta. E eu já tinha esse espírito de liderança, que eu era capitão de todas as equipes de base que eu joguei. E aí eu ia ser negociado, né? O Flu, que é um dos treinadores aqui mais renomados do Distrito Federal, na época ele queria me levar ou para o Guarani ou para o Flamengo. E aconteceu que eu quebrei a tíbia e o perônio. E aí, naquela época, nós não tínhamos uma medicina esportiva. E como nós não tínhamos uma medicina esportiva, o que é que me restou? Estudar. E eu joguei na época no Tiradentes, eu andei aquele QG todo de muleta para receber o meu pagamento. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu peguei e falei, não, vou continuar estudando e vou largar o futebol e vou jogar só por lazer, porque eu gosto, mas profissionalmente não dá mais, e vou estudar e procurar fazer outras coisas da minha vida. Fui trabalhar de cobrador de ônibus. Aí eu estudava pela manhã, fazia educação física à tarde e trabalhava à noite, que eu não abria mão da educação física, que eu sempre achei muito bacana, eu sempre joguei nas equipes da escola. E depois que eu fiquei de cobrador, eu passei no concurso do Correio e no concurso da PM, da PMDF. E aí foi minha mãe que incentivou para mim ser militar, porque meu avô falava que eu ia ser um homem de farda. E eu vim do Ceará em 77, e meu avô, quando ele me abençoou antes de falar, ele falou para mim, você vai ser um homem de farda, você vai ser um homem líder. E as palavras... Lançou a palavra profética e se consolidou, se confirmou. E emociona. Me desculpem, mas emociona. A última vez que eu falei com meu avô. Mas estou aqui, firme e forte, como ele profetizou. E na corporação, me desculpem, eu cheguei em 1991. Período difícil, que da corporação, em 91 nós entrávamos com o primeiro grau. E ali nós já tínhamos cheguei numa polícia que havia uma comoção, assim, o pessoal todo brigando, nós temos que melhorar, temos que avançar. Aí o pessoal brigando pela unificação das polícias, que era a PEC da emenda do Hélio Bicudo, né? PEC número 6, e naquele momento eu me ingressei com aquilo ali, me identifiquei com aquilo, e comecei a querer melhorias para a corporação, cobrar melhorias para a corporação. Trabalhei na 7ª CPMID, que era a terceira CIA do 3º Batalhão. Na época, alguns colegas injustiçados, eu bati de frente assim, para poder defender os colegas, que eu acho que tudo tem o seu limite. Eu acho que dentro do respeito, dentro da responsabilidade e dentro da lealdade, eu acho que quem tem que ser leal, o primeiro leal, poxa, se você é um doutor, você não tem que se impor como doutor, você tem que se impor como mais um, com responsabilidade, com lealdade, e tratar bem o teu subordinado. Porque se você trata bem o teu subordinado, ele vai estar em condições de prestar um melhor serviço à sociedade. Como é que você vai prestar um serviço à sociedade se você está sendo achincalhado, você está sendo xingado? O homem, ele tem brio. Eu tenho brio. Sabe? Então, assim, eu sou muito obstinado, determinado e focado. E eu acredito que a nossa corporação tem muitos homens desse naipe. E muitas vezes eu via situações que não dava. Eu pensei que eu não completaria 10 anos na corporação. Não por ser um subserviente, por ser um cara... Não, mas por ser um cara que questionar na década de 90, meu amigo, tinha que ter muito pulso. Haja visto a história do próprio João de Deus lá atrás, do Patrício, do próprio Marco Lima, né? Que foram pessoas, o Naves, foram pessoas que erraram, mas também acertaram. Foi importante para o debate, para o diálogo, para brigar, porque a nossa corporação, tudo que ela conquistou foi com muita briga. Nós nunca conquistamos nada porque o governador chegava para nós, olha, vou dar um reajuste para vocês. Não, muito pelo contrário. Nós já ficamos em forma para ver o governador anunciar o aumento da Polícia Civil. Quer um tapa na cara maior do que esse? Sabe? E aí, durante esse período, eu ajudei nos bastidores, como líder lá da 7ª CPMID, a gente ajudou a eleger o Marco Lima, João de Deus. A posterior, ajudamos o Patrício, construímos uma base ali de movimentos, porque era importante aqueles movimentos. E aqueles movimentos foram que veio o fim do rancho, questão de lote de beco, posteriormente a 12086 só vem surgir depois de muitos movimentos.
Quando você fala do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ele surge por causa de uma greve de 2000 nossa, da Polícia Militar do Distrito Federal. Não foi porque ninguém achou que nós merecíamos, mas foi porque nós fomos buscar. E isso está se perdendo. A representação, ela tem que ter pulso, ela tem que ter liderança, ela tem que ter compromisso, lealdade, amor àquilo que faz. Não adianta chegar na minha corporação e pedir voto para o policial e chegar lá do outro lado e mudar. Que não vale a pena. Ei, o dinheiro passa, mas o que fica são as raízes. Aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, aquilo que você deixa de legado para o próximo. Eu digo para os meus colegas, eu quero ser o melhor representante da Polícia Militar do Distrito Federal da história da PMDF. E podem ter certeza disso. Eu venho determinado para fazer um trabalho com lealdade, com simplicidade e honestidade. Você entrou num ponto, deixa eu entrar aqui a fazer uma abordagem. Quando você fala sobre essa trajetória que deve ser considerada, deve ser observada, hoje, em termos de maturidade, hoje o Jabá adquiriu a maturidade política, hoje estaria no melhor momento hoje para representar a instituição? Acredito que eu já estou preparado há um bom tempo. Na eleição passada, se não fosse a questão eu ganhar o plebiscito e terem tirado o plebiscito de quem ganhou o plebiscito, eu acho que hoje a PM estaria muito bem representada. Mas tudo tem um tempo de Deus, tudo tem hora de Deus. Hoje, eu acredito que minha exclusão foi pedida 3 vezes, 3 conselhos de disciplina. 2, a gente conseguiu anular no meio político, com muita briga, com muita determinação, com muito foco, com muita articulação. A outra não foi para deixar o Jabá apenas excluído da polícia sem emprego. A outra eu estava internado. Aí me doeu. Não doeu eu ser excluído, porque eu falei, glória a Deus. Mas me doeu a maldade de uma corporação que eu dediquei a minha vida para ela. Quem ganhou os maiores aumentos salariais foi quem foi me perseguir e me sacanear. Faltou hombridade, faltou lealdade por quem tem que dar exemplo. Essa é a grande verdade, porque eu fui excluído, eu estava internado. Você imagina, você está internado e julga você a revelia. O que você vai pensar das pessoas que fazem isso com você? Mas tudo bem, dei glória a Deus, porque eu sempre confiei em Deus, sempre. Eu sempre confiei e sabia o que Ele tinha comigo. E sabia que voltaria. Tanto é que o meu advogado, o doutor Geraldo Martins, falou para mim, Jabá, eu sou um principiante, vai na fé, junta com outro doutor, junta com o pessoal. Meu pessoal que me protegeu e que fez esse trabalho para mim, nós conseguimos uma coisa que seria praticamente impossível ao homem. Mas eu tenho que dar meu testemunho. Nessa época, eu estava todos os dias no Congresso Nacional, buscando apoio lá, senador Isalci, eu sou grato, ele tentou. Mas assim, secretário Anderson Torres, o pessoal do governo do Distrito Federal na época, não estava nem aí. Por quê? O objetivo era deixar o Jabá inelegível, porque o Jabá incomoda. O objetivo era esse, me deixar fora da eleição. E aí, o pessoal na véspera, porque a gente tem informação privilegiada a gente tem. Eu tenho muita informação. E na véspera disseram, não, expulsa ele se ele quiser, a justiça volta ele daqui a 10 anos. Se tiver de voltar, porque na PMDF, poucos conseguiram reverter situações igual a minha, nunca aconteceu, foi a primeira. Porque em dezembro, eu cansado, eles vão me julgar, eles vão acabar decretando tudo isso. Então, beleza. Cheguei em dezembro e falei, peraí, eu sou filho de Deus, eu vou orar. Fui buscar Deus, fui lá para casa do meu pai. Beijo pro meu pai, 80 anos. Porreta, o cara saiu do Ceará em 75. Tapipoca. De Tapipoca, ali era lavrador. Eu hoje estou aqui porque ele cortou o dedo, cortando a enxada. Falei, meus filhos não vão pro cabo da enxada, meus filhos vão estudar. Eu estou aqui por causa do meu pai. E aí, eu pego, dentro desse contexto que a gente está conversando, você pega e vê a maldade. Esse ciclo de maldade que foi feito contra mim, e ali dentro, quando eu cheguei na casa do meu pai, minha cunhada, cunhado, está começando hoje uma campanha de oração, você vai? Falei, vou, e não quero falar que eu sou servo de Deus. Fui de bermuda, irmão. De bermuda. A vida, quando você pergunta, o Jabá está maduro? A vida te massacra. As pessoas querem te massacrar. Eu estava moído e fui. Mas chegou lá, Deus usou o pastor para falar comigo.
No 8º dia de campanha, a juíza de férias, ela viu que tinha feito besteira. Ela canetou e mandou me devolver para a corporação, pagando todos atrasados, e determinou meu retorno. Ainda assim, a corporação foi recorrer, perdeu de 3-0 na segunda instância. O que foi bom disso tudo, que hoje eu não tenho nenhum processo, estou de cabeça erguida para falar o que eu penso, o que eu quero, dentro da legalidade, dentro da lealdade, e não vou abrir mão de defender os meus irmãos de farda. Vamos entender, falando sobre esse novo momento que você viveu, o que eu falo assim, hoje, o que o Jabá pode falar para aqueles novos policiais que chegaram, que estão chegando, que acreditaram na corporação, querendo ou não, hoje a corporação é uma outra corporação, tem-se um histórico de luta, sim, e hoje a instituição hoje é uma instituição que tornou-se atrativa para o próprio concurseiro, né? Quer estudar. Fala um pouquinho para a gente. Eu costumo dizer que a polícia que eles sonharam em entrar é a polícia que nós brigamos para construir. Se hoje essas pessoas vêm com esse nível intelectual, é porque nós brigamos para deixar uma polícia mais atraente. E eu quero dizer para os policiais que nunca desanimem e nem percam a esperança. Porque a esperança é o único mecanismo que tem dentro de nós, que tem força de capacidade enorme, que vocês não têm noção. Quando o homem sonha, profetiza, ele realiza. Então, nossa corporação, ela precisa de uma carreira justa, precisa de um salário digno, que nós já estamos com mais de 40% de defasagem salarial. Ela precisa de reconhecer que esses meninos que chegaram aqui com nível superior, eles têm que ser respeitados. Eles têm que ser respeitados e terem uma projeção de carreira. Eu não posso ver os servidores públicos, todos eles com projeção de carreira, ver uma polícia civil com 13 anos no topo da carreira e ver o policial militar que chega a 28 anos e ele não consegue chegar a subtenente. Isso é que a gente tem que batalhar e que eles também venham batalhar conosco. Nos abrace, chegue junto conosco, porque nós temos uma experiência e o caminho para delinear essas brigas, porque essas brigas, o caminho, os atalhos, você aprende com o tempo. Quando você pergunta, você está mais maduro? Eu sei o atalho. Eu sei muitos atalhos do meio político. E Deus me deu Deus fez de mim um menino privilegiado. Por quê? Eu conheço o sistema de fora. Sei como funciona o sistema de fora. E dentro do jogo, dentro da escolha partidária, dentro das nominatas partidárias, aí eu acredito que é de onde que vai sair a melhor representação, porque é com essa visão de que a categoria não pode estar jogando voto fora. A categoria não pode perder a oportunidade de ter a liderança, de ter o representante, aquele que ele pode ligar e saber que vai brigar por ele, aquele que ele vai lá na Câmara, saber que ele vai atender, aquele que tem responsabilidade com o cara que entrou na Polícia Militar lá na década de 70 e 80, que me liga e pergunta, pô, Jabá, tem alguma coisa pro veterano? Tem sim. Tem, vamos brigar. Uma corporação, ela é feita de ativos e veteranos. E ai do povo que diz respeito à sua história. Todo povo que diz respeito à sua história está fadado ao enfraquecimento, está fadado à sua destruição. Onde estão os maias? Onde estão outras comunidades? O próprio, você pega e fala, cadê o Império Romano? Então, a gente tem que aprender a valorizar tudo aquilo que nós temos de bom. Jabá, só um pouquinho aqui, eu sei que o Nelson está querendo fazer uma intervenção aqui, mas deixa eu falar aqui, a gente falou sobre essa questão de maturidade, você falou sobre a questão das nominatas, sim, e aí eu não poderia deixar de falar porque você está agora no PMN, não é isso? Isso, eu estou no PMN. Você está lá com Lucas Cotoiani. Lucas é o estrategista, né, que conseguiu eleger Luzia de Paula com 6 mil e poucos votos, Sardinha, que já tem um histórico já. Então fala um pouquinho sobre essa estratégia que você escolheu agora para essa nominata que você está. Fala um pouquinho da nominata. Quando acabou a trazer esclarecimento. Quando acabou a eleição, o Lucas me ligou. Falou, Jabá, você quer ser deputado ou você quer ficar carregando votos para os outros? Eu falei, não, eu quero ser deputado e você é deputado. Aí ele vem comigo para o meu partido, que nós vamos montar uma nominata competitiva, uma nominata que você será tratado como candidato potencial que você tem, que eu vejo que você é o candidato que tem maior potencial de crescimento dentro dos últimos candidatos de 6 mil votos, 7 mil votos, e eu estou te convidando para a minha nominata. E dentro dessa nominata você pode ter certeza que eu vou te tratar conforme você mereça e conforme eu acredito que você pode ser um excelente nome para Brasília.
Aí eu falei com o Lucas, eu falei, Lucas, na eleição passada eu não fui porque nós não tivemos a oportunidade de conversar com o Avante, eu não tive a oportunidade. Nós já tínhamos dado a palavra para o PTC, e como foi todo o chapão, né, palavra dada não se volta atrás. E se tivessem votado todo mundo no chapão e honrado, né, que eu ganhei o plebiscito, nós teríamos o velho da 12 deputados, Jabá deputado e Geraldo suplente de 2 deputados. Não estaríamos sendo enganados por um voto útil para um inútil que não serve para nada. Entendeu? Então, hoje, dentro da nominata do PMN, hoje são 25 candidatos, cada partido tem que fazer em torno de 60 mil votos para eleger um. Que mudou Hoje, as regras, hoje né? a nossa nominata tem 96 mil votos testados em urna, lá faz 2 deputados e, se brincar, nós beliscamos um terceiro. Tive uma conversa essa semana com o Lucas, dentro da projeção dele, ele acredita que os 4 primeiros candidatos deles podem fazer até 60 mil votos, que no caso eu sou o 01, aí tem a Renata da Guiar, o Dr. Pablo e tem mais um, que eu não estou lembrando, é o Rogério Morro da Cruz. Então, assim, nós temos 4, desses 4, 2 serão deputados. Com certeza, a gente tem essa possibilidade muito grande, né, de acertar nominato. Não gosto de falar isso, mas hoje eu sou o 01 do partido, né, o 01 da nominata. Estou trabalhando muito para honrar isso, para chegar e fazer realmente um trabalho digno e reto, né, para poder chegar e representar bem meus pares. Então, a escolha do partido ela foi a primeira estratégia para o sucesso da eleição. A experiência também traz isso. A escolha do partido, o momento do partido, porque hoje, dentre as nominatas que a gente tem estudado, é o único lugar que elege policial militar. É o único lugar que elege policial militar. Eu acredito que a categoria hoje ela tem a oportunidade de colocar um deputado bem votado, com pegada, com responsabilidade, que não vai abrir mão de valorizar a nossa corporação, de valorizar aquilo que nós se comprometemos em fazer pelo policial e bombeiro militar, dar dignidade para o policial e bombeiro militar. Porque eu conheço as agúrias, eu conheço o sofrimento, eu cheguei aqui no momento em que tinha muita terra seca, ajudei a florir, ajudei a construir, e agora eu acredito que quem planta tem que colher. Jabá, dentro dessa temática da busca da corporação para um representante, tem chegado a nós, ultimamente, a gente tem falado muito sobre isso, sobre a saúde, a saúde da polícia, do policial, da sua família. O que você tem a falar para a corporação a respeito da coparticipação? Primeira coisa que eu quero dizer é que a coparticipação é uma tremenda injustiça e o Tribunal de Contas do Distrito Federal está legislando. E para quem não sabe, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é um apinçado da Câmara Legislativa e nós temos 2 deputados lá. E esses 2 deputados foram incapazes de combater o Tribunal de Contas do Distrito Federal, nem plenário, aquele plenário, o púlpito ele tem que falar. O púlpito não fala. É mudo o púlpito na Casa Legislativa. Quanta falta faz um representante com sangue no olho, com respeito. A coparticipação poderia também, o comandante da corporação, quando chegou para ele a possibilidade, que foi ainda no comando do Coronel Nunes, né? Chegou para ele, o Tribunal de Contas recomendou. Ele deixou para o coronel que substituiu ele fazer, mudar o cálculo. Negativo. Nós somos mantidos e organizados pela União. Cabe ao TCU, não? O TCU jogava dúvida, na dúvida, pro réu. Agora, pegar o policial militar que pagava 2, 4, 6%, colocar 20, 40, 60%, é uma covardia. E uma covardia que o poder público está fazendo com os policiais militares. E nós vamos brigar por isso. E não adianta a corporação ir lá e recorrer ao Tribunal de Contas, não. Ela tem que procurar outros mecanismos. Por quê? O Tribunal de Contas, lá atrás, ele legislou, tirando dos policiais militares a morte ficta, o Tribunal de Contas fez a mesma coisa. 16 anos depois, o STF bateu o martelo de que a morte ficta é legal e o policial tem direito a receber. Tem 16 anos que essas famílias estão sofrendo. 16 anos que o pai deixa de alimentar o filho, que o filho deixa de ter uma escola melhor. Sabe? É injustiça. E essa injustiça ela tem que acabar. Ela tem que ter fim. E a coparticipação é um exemplo de justiça que lá na frente o STF vai dizer, isso aqui é ilegal. Agora, cadê o peito? Peraí. Todo mundo aí não fala, cadê o representante?
Cadê o deputado para bater, para cobrar? Cadê o governador que prometeu ser o melhor governador da segurança pública? Que vou dar isso, vou dar aquilo com aquele chapéuzinho de couro? Cadê o governador? Cadê o comandante-geral que não teve peito para bater? Vem cá, eles não fazem portaria para prejudicar o policial? Igual agora, por exemplo, você viu que os que estão ajuizando, que o STF diz que tem que descontar apenas 7,5% da nossa Previdência, e descontam 10,5%, certo? Vários advogados estão entrando. Sim, da CAB até... Agora, por que, já que o STF bateu, baseado naquele parecer, o comandante-geral não baixa uma portaria e devolve dinheiro para os policiais militares? Por quê? Porque o policial tem que entrar na justiça, ele tem que se dar o trabalho. Então, assim, nós vivemos onde nós só temos obrigações. Direitos estão sendo excluídos a cada dia, a cada minuto, a cada hora. E aí, policial e bombeiro militar, vocês têm que acordar. Não podem colocar qualquer boca aberta para te representar. Não pode colocar um cara frouxo que tenha medo de enfrentar o sistema, de falar a realidade. Nós temos que ter representatividade com dignidade, com lealdade, que tenha amor ao próximo, que tenha convicção do que está falando é correto, sabe? Porque aquilo ali, aquele púlpito tem que falar. Ô, Jabá, tem uma pergunta aqui, duas perguntas aqui, uma referente à questão do projetos para os veteranos, e tem outra pergunta que é feita aqui sobre a questão se você se sentiu injustiçado em algum momento, abandonado pela instituição no momento em que você foi cumprir a pena. Não vou usar o termo que é colocado aqui, mas... Mas eu não tenho vergonha, não. Não é vergonha, mas é só questão de... Sim, eu fui cumprir pena, faltando 15 dias para acabar a eleição. O juiz militar determinou a minha prisão. Detalhe, ele não oficiou, ele falou, você vai sair daqui preso para o quartel. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Primeiro que faltava 15 dias, nenhum candidato pode ser preso. Eu fiquei preterido de fazer minha campanha durante o período da noite, parte da madrugada. Foi uma injustiça, sim. Eu acredito que meus pares foram levados por um canto da sereia. Meus pares, os policiais e bombeiros militares, talvez eles não tivessem percebido a dimensão de tudo que aconteceu e do que poderia acontecer. Porque o próximo passo seria o que? A minha exclusão, como de fato aconteceu. E aí, meus amigos, você deixar na guerra um soldado ferido, isso dói. Isso dói, mas nada que a gente não possa consertar. Eu acredito que a Polícia Militar tem a oportunidade de rever isso, os policiais militares têm a oportunidade de rever isso, porque isso me doeu. Doeu na minha carne, doeu na minha família, sabe? Doeu no meu pai, na minha mãe, que são idosos. Isso não tem preço. E a gente depois fica sabendo como que foi feito, por que foi feito. Como é feito também o joguinho para dividir voto. Lança candidato A, B, C, D, porque aquele cara não pode chegar, porque ele quer fiscalizar o sistema. Porque eu quero fiscalizar. A nossa saúde ela tem que ser fiscalizada. A nossa corporação ela tem que ser fiscalizada. Nós temos um orçamento anual que ele não é executado. É um orçamento que é engolido. O GDF passa a mão no nosso orçamento e todo mundo fica calado. E não pode ser assim. Jabá, seguindo adiante, a gente vai... tem uma questão que hoje qualquer concurseiro, qualquer pessoa que almeja entrar na carreira pública, ela entra já sabendo o início, o meio e o fim. Né? E a PMDF não tem hoje vigente um plano de carreira. Verdade. O policial hoje que entra na polícia, ele sabe que hoje, quem entra soldado, ele sabe que ele passa 10 anos para sair cá para ter um reajuste de R$250. Né? Então ele já sabe que 10 anos ele vai passar soldado. É a lei. Se não houver redução de interstício, é a lei. Se não houver redução de interstício, daqui a mais 5 anos ele sai terceiro sargento. E como funciona essa redução? Essa redução, porque no parágrafo 5º da Lei 12.086, artigo 2º, parágrafo 5º, poderá o legislador reduzir em 50% o interstício das promoções caso haja vagas. Entendeu?
E aí está escrito poderá. No que está escrito poderá, ele diz, pode ou não pode, depende da minha vontade. Aí, eu já propus isso, eu coloquei dentro do relatório, em 2016, estava dentro do relatório, conseguiram mudar o relatório na votação, dentro da Câmara Federal, que era a mudança do poderá por deverá. Eu saía da Câmara Federal, era meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite, brigando para que isso pudesse acontecer. Mas aí muita gente, com medo do Jabá ganhar a eleição por causa do poderá por deverá, fez o jogo sujo. Fizeram o jogo sujo. E hoje, a gente coloquei o deputado Luiz Miranda no circuito para fazer, quando estava bem avançado, o próprio comandante-geral, ex-comandante-geral, que hoje é candidato, foi contra. O próprio deputado Hermeto foi contra. Por quê? Ciúme político. Então, nós temos uma cultura, o que o Alex faz não é bom. Cara, nós temos que entender que se o que o Alex fez é para a corporação, nós temos que abraçar e respeitar. Se o Alex teve a ideia, igual, por exemplo, eu digo, lá atrás, quando eu solicitei, que eu briguei muito para ter cap e cair para a distância, eu apanhei. Você está louco? Hoje o cap e cair é a distância. Mas tem que ter coragem, tem que ter luta, tem que ter determinação. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Já tocando no plano de carreira que foi colocado, Sim, sobre a questão do plano de carreira, e aí a gente teve a evolução que foi a 12086, isso. Sabemos hoje que precisa assim, de ajustes, e eu quero entrar um pouquinho aqui na Lei Orgânica de Segurança, porque o entendimento que eu tenho, até quero compartilhar contigo, o entendimento que eu tenho que a Lei Orgânica de Segurança, do jeito que está pensando na Polícia Militar do Distrito Federal, é jogar fora a 12086 e não adaptar aquilo que já foi feito de bom. O que você tem a dizer sobre a Lei Orgânica das Polícias Militares? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha de uma lei que ela não passou pela Comissão de Trabalho e nem pela CCJ, e ela foi direto para plenário para fazer isso a toque de caixa? E está falando de vidas. Nós estamos falando de vidas, de mudanças, que quebra todo o avanço de uma 12086, que poderia ser melhorada, e traz a realidade das outras polícias para dentro da nossa polícia. Você tem um país de dimensões Não, continentais, quando você polícias com peculiaridades. Quando você estuda linguística, você tem que entender o regionalismo. E dentro da segurança pública nós temos as peculiaridades. O que o policial militar do Distrito Federal faz, o que ele briga, o que ele conquista, ele representa é a capital do país. Aqui estão as embaixadas, aqui estão todos os aparatos federais, e nós temos que ter respeito e responsabilidade. Retroagir para prejudicar, porque, na verdade, essa lei ela vem para prejudicar os policiais militares. Ela acaba com o quadro do Choaém, ela traz a figura do tenente, não é brigadeiro, como é que fala? General, o general. Cara, nós não precisamos de general na segurança pública, não. Nós trazemos para cá também a polícia militar judiciária. Tem algum avanço em relação a isso? Pode ser que tenha. Mas traz para dentro o regime de exceção para os quartéis. Passa a ter dentro dos quartéis. Nós teremos uma auditoria militar, onde vai poder julgar e condenar ali no ato. Então, esses superpoderes, ele não é justo. Eu acho que nós temos que debater o amadurecimento. Nós estamos em pleno século XXI. Eu não posso chegar para um policial que entrou aqui hoje com nível superior e dizer, olha, você vai ter que fazer uma prova para cabo, você vai ter que fazer uma prova para sargento, quiçá se você passar. E é um filtro cruel, ela é feita para dividir. Ah, tem coisas importantes? Tem pontos importantes. Agora, vamos coadunar o que são pontos importantes e positivos e coletivos, e melhorar esses pontos, do que simplesmente aprovar uma lei a toque de caixa sem haver o debate. Espera aí, o oficial, ele sabe que ele continua oficial, a carreira dele vai seguir lá. Agora vem cá, por que o oficial tem que dizer o que o praça quer? Entendeu? Espera aí, quem sabe da minha carreira sou eu. Quem vivenciou as ruas foi eu. Quem foi trocar tiro com o bandido foi eu. Eu não estava no ar-condicionado, não. Eu estava trabalhando com uma corporação forte lá na rua. Eu representava o Estado na rua, eu represento o Estado na rua.
O policial representa o Estado na rua. Aí você vai pegar esse cara, que representa o Estado, que a figura mais importante é ele. Aí você vai dizer, você fez o juramento de ainda mesmo que a morte nos caiba, saberemos com honra morrer, de maneira que a pátria bem saiba que cumprimos o nosso dever. Então nós temos deveres. E o que é que nós temos de acalento? Seria a justiça. Se a Polícia Civil hoje tem agente terceiro, agente segundo, agente primeiro e agente especial, nós temos que ter, soldado, cabo, sargento e subtenente. É 4 aqui. É 4 para delegado, delegado terceiro, delegado segundo, delegado primeiro, delegado especial, tenente, capitão, major e coronel. Porque aí nós podemos falar em paridade na segurança pública. Porque os caras vão falar, não, nós somos diferentes de vocês. Nós temos que otimizar. Nós temos aqui estreitar. Agora, tu imagina se amanhã coloca um subsídio e nós ainda temos 3 postos de generais. E o subsídio diz o quê? Que o teto. Chega no teto esses 3 generais com os coronéis vindo. Quanto é que vai ganhar um sargento? Imagina um soldado. Então, nós temos que ter esse debate. Então fazer carreiras de bifurcação. Não dá para colocar todo mundo no mesmo bojo, que é uma covardia do Estado, uma covardia que é defendida por muitos aqui, que são interesses escusos, que não vai trazer para a corporação uma evolução. Se nós chegamos numa 12086 e nós precisamos aprimorá-la, não é retroagindo que nós vamos voltar na década de 80 e de 90. E falando aqui também, já entrando na seara, que você, como foi colocado aqui, recebeu o título de doutor honoris causa. Sim. Você também é coautor de um livro que é Ser Militar. Sim. E tem também um trabalho social lá no Recanto das Emas. É fundador também de projetos sociais aqui em Ceilândia, né? Sim. Fala um pouquinho da sua liderança junto à comunidade. Na verdade, quando eu já era adolescente, eu fui morar uma época na Expansão, do Setoró. E ali a gente na igreja, ia para o grupo jovem fazer algumas citações. E tinha alguns idosos que não sabiam ler, não sabiam escrever. E eu fui convidado para ensinar eles a ler e escrever. E eu participei de um projeto ensinando os idosos, né? Posteriormente, o saudoso Nivaldo, que era dono do Independente, foi lá para o Setoró, montou uma equipe e pediu para mim começar a cuidar com ele. Porque ele sabia que eu já tinha jogado base no Dom Bosco e no Juventude, e na base eu ajudava o Mário quando ele precisava de um treinador para mexer com o time abaixo do meu, ele me chamava, porque ele viu que eu tinha uma visão estratégica de jogo. E assim, eu fui fazendo o meu trabalho, fiz na Expansão. Aí quando eu fui morar no Recanto das Emas, eu cheguei no Recanto das Emas em 93. Em 93, lá era só uma avenida, lama, buraco, poeira, menino e cachorro na rua. E naquela época nós não tínhamos arma cautelada. Era um ônibusão, poeirão, e eu pensei, cara, se eu não cuidar dessa garotada, amanhã eles estão me jantando. Vamos pegar o jabá aqui, vamos fazer do jabá, eu vou ser vítima disso. Aí eu peguei, juntei a garotada, comecei a fazer um trabalho social, comprei umas bolas, comecei a fazer o trabalho, aí daí a pouco a diretora do colégio 115, saudosa Marilda, me pediu para conversar comigo e ela falou, o que você faz que meus alunos não querem fazer educação física com o meu professor e querem fazer futebol com você? Aí eu falei, né, que eu vinha do esporte, que eu já tinha uma bagagem, né, e como eu já ia ser atleta profissional, machuquei tudo, contei toda a minha história para ela e falei, existem pilares, Marilda, que não tem preço. Quando você vai formar um garoto, você tem que ensinar para ele falar a importância de Deus na vida dele, a importância da família na vida dele e a importância da escola. São os pilares. Deus, família e educação. Seja obediente, será bem-sucedido. E esse trabalho a gente fez de uma forma tão bacana que ela começou a liberar os alunos para irem ter aula comigo. E aí o que aconteceu? Eu tinha 400 alunos. E aí era hora de eu postar aula e tudo. Aí vendo aquele trabalho, o administrador do Recanto das Emas, na época, era um sargento Silva, da Polícia Militar do Distrito Federal, que o João de Deus tinha colocado ele lá. Ele viu meu trabalho e me chamou, cara, eu preciso de um cara fazer um trabalho aqui social para mim na administração. Aí eu expliquei para ele como é que minha escala era à noite, que eu fazia aquilo lá voluntariamente, nunca cobrei nada de ninguém, e que estava à disposição. Mas aí ele pegou e falou assim, cara, vou trazer você para cá para trabalhar no quartel, e vou trazer você para cá para montar uma guarda-mirim para mim, ó, o desafio. Aí montamos uma guarda-mirim, aí lá vai eu, 400 alunos. Meu filho, era 400 de um lado, 400 do outro. Mas assim, Deus me deu graça e sabedoria, que hoje eu tenho a graça de dizer que eu tenho policiais militares que eram da minha escolinha, que hoje são policiais.
eu tenho bombeiros, o dono da Evolve, da academia Evolve, o Henrique, é um ex-atleta meu. A primeira chuteira que o Henrique calçou, quem deu fui eu. Para a glória de Deus. Cracaço de bola, ele passou no Vitória da Bahia, acabou que não deu certo, jogou no Ceilândia Profissional, se aperfeiçoou como professor de educação física, faz um trabalho magnífico no Distrito Federal, é um empresário de renome e é um ex-aluno do nosso projeto social. Ele é um deles. O Átila da Polícia Militar, que é o melhor jogador da Polícia Militar, né, de futebol, esteve na seleção brasileira. O Átila esteve na seleção brasileira universitária. Olha o orgulho, você tinha um garoto do Campo de Barro, o cara jogou os Jogos Mundiais Universitários. E ele saiu dali. Por quê? O projeto social, ele é barato. Quanto custa uma bola? Quanto custa o colete? Porque a vida, ela não tem preço. A vida não tem preço, sabe? E dá dignidade às pessoas, a oportunidade de transformar as pessoas. As pessoas falam, Recanto é violento, Samambaia é violento, Ceilândia é violento. Não são violentas, não. Na verdade, faltam projetos de inclusão, projetos que possam dar oportunidades. A gente tem que gerar oportunidade. O político é para gerar oportunidade. É igual o policial militar. Quanto vale a vida de um policial militar, Alex? O nosso risco de vida foi feito na 12089. Na 12086. Não, 12086. Aí o que acontece? Em 2009. Alex, o mesmo valor, o salário mínimo naquela época era R$250. Nós fomos pagos 4 parcelas de 250. 4 salários mínimos. Quanto é o salário mínimo hoje? E quanto é que nós recebemos? A mesma coisa. A vida não tem preço. Eu vou brigar por um risco de vida decente, que atinja ativos e inativos. Sabe? Eu vou brigar para nós termos como trazer esse povo veterano de volta para a nossa corporação. Quem quer trabalhar, tem o direito de trabalhar. Quem não quer, nós temos que abrir os quartéis. Ô, Alex, o policial passou a vida toda dele dentro da corporação. Sabe? Quando eu vejo o Pé Duro lá do Samambaia, que vai os policiais jogar bola na segunda-feira, quando eu vejo o pessoal da quarta-feira lá no Gama jogando futebol, ali é um mecanismo. Tem que fazer isso, sabe aonde? Dentro dos nossos quartéis. Criar academia, dar oportunidade de ter saúde. Eu penso em ajudar a criar o centro de convivência do veterano. Porque quem conhece a tua dor é eu que andei contigo na viatura. É eu que andei com você que te conheço. A minha palavra é igual à sua. Agora, o policial ele vai para a reserva, aí está a mulher no mercado de trabalho, está o filho estudando, e muitos vão para onde? Para o bar. É uma realidade. Como eu trabalhei no caso com dependentes químicos, né, eu sou especialista em dependência química, eu sei o que a ociosidade provoca, o que a ansiedade traz, a dor que o policial sente, a ausência. Muitas vezes ele está lá sozinho pensando, e você fala, o cara está longe, mas não. É porque ele está pensando nas aflições dele, nas angústias dele, em tudo aquilo que ele construiu para uma sociedade em termos de servidor público, e que ele não viu o retorno do Estado com ele. Dificilmente você não vê um veterano reclamando do tratamento que é dado a ele depois que ele vai para a reserva remunerada. Nós temos que mexer com a autoestima desse cara. A autoestima da vida. Nós trazemos projetos da vida e nós estamos para prolongar a vida dessas pessoas. Eu vi uma pesquisa que os policiais militares, eles vivem em média 56 anos de idade. E estudando essa pesquisa pós-Covid, eu dentro de alguns textos que eu escrevo muito sobre algumas questões, escrevi muito, e fazendo o contexto, deu para perceber que depois da Covid caiu para 54 anos de idade. Então nós temos que aumentar isso, da vida. E aí é onde que entra o cuidado preventivo. Todo ano tem que ter ação preventiva para o veterano, gente. Não custa fazer isso? Não custa, todo ano, uma ação preventiva dos veteranos, semana de ação preventiva do veterano. Cara, cuida do coração do cara, da saúde do cara, mede glicemia, cuida, traz pro cara para dentro do quartel, cuida do cara. Cria academias nos quartéis. O bombeiro tem academia nos quartéis, mas essas academias elas têm que ser usadas por ativos e inativos. É um custo barato, que vai trazer benefício, que vai trazer vida e que vai promover unidade, integralidade. E não uma lei dessa que traz para nós o absurdo de virar para os caras e falar, vocês querem o que da gente? Vocês querem o que da gente? É o desrespeito que vocês querem dar para nós? É o desprezo? Não.
Estou lidando com pais de família, com famílias, com filhos. Quando eu estou olhando para o policial militar, eu não olho ele não, eu vejo ele, o pai, a mãe, os filhos. Tem que ter mais amor. E eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas com dinheiro, e elas acham que o dinheiro compra tudo. O dinheiro não compra tudo, meu irmão. Tem coisas que não tem preço na vida. E o amor é uma delas. O maior homem que já existiu, ele morreu sem dinheiro para salvar toda a humanidade. Mas era o dono de tudo. É o dono de tudo. Um dia ele vai voltar. E ele vai cobrar. Ele vai cobrar das pessoas, das autoridades que ele constitui, porque em muito que se coloca nos ombros, também é cobrado. Eu estou aqui colocando minha cara a tapa para ser um candidato, mas para ser o candidato, para ser o representante, porque vão me cobrar. E eu vou querer ser cobrado por isso. Mas a minha cobrança maior não é a do policial, nem a do bombeiro. É a cobrança de Deus. Porque é Deus que faz sentar entre os príncipes. É a palavra que diz. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E dessa forma que a gente leva o nosso trabalho, com lealdade, com enfrentamento, mas com uma coisa, o entendimento de que nós só podemos construir uma categoria mais forte se nós valorizarmos quem está chegando, porque isso é um tapa na cara dos meninos. Quantos policiais que me procuram falam, Jabá, meu sonho é carreira, eu vou sair daqui porque eu não vejo carreira. E se isso acontecer, vai sair muita gente da corporação. Vai sair muita gente da corporação. E quem defende isso é o principal responsável, que foi o Conselho dos Comandantes Gerais. Quem foi presidente do Conselho dos Comandantes Gerais aqui, que foi PMDF? Que vai defender essa aberração. Que está defendendo essa aberração. Porque isso é aberração. O praça ele tem que ser respeitado. Ele é um profissional. Ele é um pai, ele é uma mãe. Ele é filho. Agora, você virar policial, igual a pergunta que você me fez, carreira. Eu posso dizer, se isso aqui passar, o policial não tem carreira, só se ele passar no concurso. Aí isso vai ser cabo. Aí se ele passar para sargento, talvez ele saia sargento. E assim sucessivamente. Agora, pergunta se do outro lado, o tenente, o segundo tenente vai fazer a prova para capitão, para tenente, para primeiro, para capitão. Não vai. Não que eu queira que eles façam, muito pelo contrário, não tem que ter para ninguém. Tem que haver uma previsão que a nossa corporação, se a nossa corporação quer ser comparada com a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem que reduzir postos e graduações e avançar, olhar para frente, modernidade. Nós somos segurança pública e não colocar. E essa lei também traz a gente, sabe para onde? Para as asas do Exército Brasileiro. Nós já saímos parcialmente em 2001, que foi o que deu para nós um pouco de oxigênio. Umas gratificações nossas foram criadas pós essa retirada, viu, Alex? Pós a retirada do braço do Exército Brasileiro. Se nós voltarmos para o braço do Exército Brasileiro, gente, eu acho que as pessoas elas não acompanham a história da corporação. Na realidade, como a gente viu sobre a questão da lei orgânica, da segurança, o país é um país imenso. São várias polícias. Nós temos aí 27 polícias militares. Sim. Então, são 27 mundos distintos. Mundos distintos. Se não tiver uma ampla discussão, vai sair uma coxa de retalho que lá na frente vai custar muito. Isso é uma bomba que vai explodir no colo de quem não tem culpa. Agora, temos uma culpa em quem nós colocamos no parlamento para nos representar. Temos que acordar. Se nós não acordarmos, nós seremos engolidos. E digo para você, a década de 80 e 90 foi ruim, vai voltar a ser igual ou pior. E quem está na reserva perde a esperança, a perspectiva. Então, assim, eu não vejo andar para frente. Nós temos que andar para frente, olhar para frente. E temos que ter pessoas com responsabilidade. Não quer votar no Jabá, mas vote outro policial que tenha esse mesmo perfil. Que brigue. Mas que tenha condição de ganhar eleição. Não jogar voto fora, porque os partidos que estão hoje, o único partido que elege policial militar é o PMN. E trazendo você que está nos acompanhando, aproveita aí para dar o seu like, curtir e nos acompanhar aqui. Está conosco aqui o Sargento Jabá, esse ícone, essa pessoa aí que já tem toda uma história, tem acrescentado muito hoje. Jabá, já estamos aí próximos de chegar ao término, antes das nossas considerações finais. Fala um pouquinho sobre a situação do BRB, porque a gente tem falado sobre a questão do superendividamento, né, a lei orgânica do Distrito Federal, ela prevê que o BRB, ele tem o poder
É o monopólio. Sobre os salários, é um monopólio. O monopólio. Mas o monopólio do BRB ele tem que ser quebrado. O deputado distrital existe para isso. Nós temos que propor mudança na lei, porque nós não podemos engolir o BRB. 96% das ações do BRB é do governo do Distrito Federal. E nós, servidores do governo do Distrito Federal, tem policiais que não recebem pagamento. E nós já sabemos que o STF bateu o martelo dizendo que não pode acontecer. Mas cadê o executivo? Cadê o legislativo para cobrar? Cadê o governador que é advogado? Cadê o deputado que é o líder do governo? Sabe? Esse tipo de coisa é que não dá. Eu vejo policiais sofrendo. Só Deus sabe o tanto de ligações que eu recebo de colegas que em situação de penúria. Agora, é realmente uma questão de honra livrar o servidor público do Distrito Federal do BRB. Nós temos que livrar os policiais e bombeiros militares das mãos do BRB. Ou o BRB, ele trata os policiais com dignidade, com responsabilidade, com respeito, ou então ele não tem que receber o pagamento do policial, não. O policial tem que ser livre para escolher o banco que ele quiser. É a lei da oferta e da procura. Não adianta vir com ditadura para cima da gente. Que isso aí só vai beneficiar quem? O governo do Distrito Federal. Você vê quanto que o BRB tem arrecadado. Aí ele vai investir no Flamengo. O futebol de Brasília passando fome. Eu sou flamenguista, mas eu não concordo. Eu não concordo. O Flamengo dá retorno para o BRB. Sim, dá retorno, mas vem cá. E o servidor não dá, não? Porque o servidor é que paga os juros para ele dar esse dinheiro para o Flamengo. Você vê, um empréstimo hoje que sai de R$5.000, o servidor vai pagar 9. No mínimo. Dependendo quando ele estende, vai para 12. Então, assim, nós temos que ter políticas de inclusão, políticas de solução. E uma das soluções é livrar o policial militar e o bombeiro militar do BRB. Dentro dessa temática, Jabá, dentro do endividamento, né, do policial, da polícia... e não é só policial não, tá? Eu estou falando dos servidores do GDF, no geral. Famílias, né? Saúde, educação. Então, são servidores, tá? Aumento de salário. Sim. Para a categoria. O reajuste salarial que foi pedido agora, ele enviou uma proposta diferenciada, né? Era 10% para todo mundo e, na verdade, foi 15% para a Polícia Civil e 10% para a Polícia Militar do Distrito Federal. Acontece que, durante esse período, teve o problema da Polícia Rodoviária Federal, o problema da Polícia Federal. E o presidente perguntou até que dia eu posso assinar o reajuste, alguma mudança de carreira, recomposição. O tribunal disse que até o dia 30 de junho. E está no MPOG a questão do nosso reajuste salarial. Não consertaram, há um erro. A Polícia Civil, o que é que ela fez? Como ela tem agente terceira, segunda e agente especial, ela colocou mais um pouco de dinheiro no agente especial, a agente terceira e segunda tem a paridade, a agente especial já distancia do subtenente, dá 1.400 a mais. E lá em cima não, ficou bom, né? Porque os delegados e os coronéis ficaram parelhos. Então, como eles estão bem, não brigam para baixo, ainda vão defender dizendo que não tem diferença salarial. Tem diferença sim, mas nós temos diferença não só de salário, como temos diferença de carreira, de tratamento, de responsabilidade para com o próximo, para com o outro. Falta amor na nossa instituição, aos nossos policiais e bombeiros militares. Falta um amor, sabe? O bombeiro, talvez administrativamente, o bombeiro peque menos que a PMDF, mas ainda temos a questão do centrão dentro do bombeiro, que é um desajuste que precisa ser organizado na corporação. Jabá, excelente papo aqui contigo, mas já estamos chegando ao término do nosso programa. Já, passou rápido. Passa rápido demais. A vontade é de estar conversando mais, a gente vai ter outras oportunidades também, sim, mas damos aqui a oportunidade para as considerações finais. Primeiro, agradecer a Deus, né? Porque Deus me deu a oportunidade de retornar às fileiras da corporação. Eu digo que foi o próprio Deus que me retornou. Segundo, me deu a oportunidade de colocar o nome como pré-candidato, não tenho nenhum processo. Hoje sou cabeça de chapa de um partido, tenho uma responsabilidade enorme nas minhas costas, porque eu vi todo mundo errar. Eu vi onde os parlamentares da Polícia Militar do Distrito Federal erraram. E eu não quero errar. Eu quero ser o melhor representante da história da Polícia Militar do Distrito Federal. Aí você fala, poxa, você está sendo um cara que vai decidido com isso? Não. É responsabilidade, é amor, é lealdade. Quando for votar, pense em quem você vai colocar para te representar. Porque 4 anos
podem gerar muitas dores na sua vida. 4 anos de uma má representação, veja o que nós estamos passando. Então, se você hoje, policial militar, bombeiro militar, quer ser bem representado, meu nome está à disposição. Eu acho que aqui no podcast deu para a gente explanar alguns pontos, mas a nossa história ela fala muito mais. Mas além da história, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo vocês. É com amor que eu faço política. É com coração, é com lealdade. Tá? É por isso que eu estou aqui com meu nome à disposição e Deus sabe de todas as coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Nelson. Papo bem agradável. Você que está à procura do candidato, um excelente candidato, tem propostas, obrigado, tem conhecimento da causa, né? Sim. E desde já o Agro agradece também a participação do senhor. E é isso aí. E você que nos acompanhou, ficou conosco até esse período aí, não deixe de se inscrever, nos acompanhar. O Ágora tem este propósito de trazer informação de qualidade a você, auxiliando você no exercício da cidadania. Que Deus te abençoe. Ágora. Construindo decisões do início ao fim. Muito bom.